Olá, olá Brasil! Vamos para mais um Vencedores e Perdedores diurno nesta semana, porque ele contém o Monday Night Football. Normalmente o Vencedores e Perdedores não tem o Monday Night Football, a gente precisa de tempo hábil aqui, o André, para editar o vídeo, um dia útil, então por isso eu mando na segunda-feira, ele edita aí para estar no ar terça-noite, tá? E aí o Monday Night tem um vídeo separado. Mas eu acho que esse Jaguars e Chiefs merece figurar nos Vencedores e Perdedores. Por isso, o VP está no ar na quarta de manhã. Ou seja, você vai poder almoçar vendo esse vídeo maravilhoso. Fique conosco porque no final dos vencedores tem cupom, tá? Tem cupom de desconto no Esporte América, como a gente está fazendo toda semana, para um time com um vencedor aqui, 15% de desconto, certo? Tô com soluço. Não sou um vencedor por conta disso. Eu ia pegar água, mas não vou mais. Vamos lá. Vencedores, vamos começar com Justin Jefferson jogando aí de manhãzinha, horário da Costa Leste, horário aqui do Brasil, em Londres. É esquisito ver a NFL de manhã às vezes, né? Parece que a gente está vendo a corrida de Fórmula 1, só que é NFL, e aí tem NFL o dia inteiro. É esquisito, mas é bom. Na época que eu estava na ESPN, a parte ruim é que geralmente eu fazia o jogo de manhã, o jogo da tarde, e sempre cai num domingo de eleição. Aí ficava um domingo um pouco mais confuso para mim. Enfim, vamos lá, vamos começar com Justin Jefferson. E por que eu coloco ele nos vencedores aqui? Porque ele está jogando com Carson Wentz, isso por si, com a produção que ele está tendo, faz com que ele seja um vencedor. Mas a parte mais louca, e eu sei, o espaço amostral é minúsculo, mas ele está tendo números melhores com o Carson Wentz do que com o J.J. McCarthy. Né? Então, 7 recepções, 123 jardas, foi muito bem contra uma forte defesa. Eu sei que muitos de vocês vão falar que o Cleveland Browns é uma bagunça, é horrível, horroroso, papapá, mas a defesa de Cleveland é uma boa unidade, vídeo o jogo contra os Packers, né? Então, vitória importante no finalzinho aí com os Vikings batendo os Browns. Sobre os Browns, só para falar um vencedor aqui, para além da defesa, o Keyshawn Judkins, com mais um jogo, terceiro jogo seguido dele de mais de 80 jardas, eu queria destacar porque ele está sendo a versão 2025 do Nick Chubb no elenco dos Browns do passado. Né? Claro, Cleveland precisa de um quarterback, não sei se o Dylan Gabriel vai ser esse quarterback, eu acho que não, também não acho que vai ser aí o Shadow Sanders. Mas, de qualquer forma, o jogo terrestre meio que está na tendência do Cleveland Browns que a gente viu nesse time no passado. Então, brevemente, a gente coloca aqui o Keyshawn Judkins, que está jogando muito bem. Os calouros de Cleveland no ataque estão bem nesta temporada. Falando em calouro, o nosso terceiro vencedor não foi um jogo maravilhoso, assim, né? Mas é o Cam Ward. Por quê? Foi uma vitória muito difícil para um quarterback calouro, uma vitória de virada, 18 pontos de vantagem tinha Arizona num dado momento da partida, procurou bastante o Calvin Ridley nesse jogo, né? Talvez tenha sido a primeira vez que a gente viu uma sintonia do Cam Ward com um dos seus recebedores, não acho o corpo de recebedores de Tennessee aquela coisa, o Tony Pollard fez uma partida sólida também e veio a primeira vitória do Cam Ward na NFL. O Cam Ward é um quarterback que sim, vai ter dores de crescimento, já era esperado isso nesta temporada, pelo fato de estar num dos elencos mais fracos da liga, a defesa de Tennessee, eu acho que é uma coisa que preocupa bastante, falta talento nessa unidade em quase todos os setores, tirando Jeffrey Simmons, que é um jogador com uma idade mais avançada até, né? Não é o mesmo, talvez, de anos anteriores, mas era esperado isso tudo, e que bom, eu fico feliz pelo Cam Ward, eu acho que ele vai ter um futuro interessante na NFL. Primeira vitória, uma vitória de virada, muito raro isso que aconteceu, uma virada de 18 pontos, mas os Cardinals contribuíram para isso. Daqui a pouco nos perdedores eu falo mais sobre. Quarto vencedor é uma dupla, Emeka Egbuka e o Jackson Smith-Njigba. Os dois jogaram muito futebol americano nesse último domingo em Bucks e Seahawks. Eu até pensei em colocar Sam Darnold e Baker Mayfield, mas o Baker está figurando quase toda semana aqui no Vencedores e Perdedores e eu quis dar o destaque para o Egbuka. Por quê? Vocês lembram que antes do draft e durante o draft e depois do draft, eu falava que o Egbuka era um recebedor muito polido, mas a gente não imaginava que ele fosse ter números extraordinários ou que ele fosse brigar para ser um dos 5, 10 melhores wide receivers em produção numa dada temporada. Mas isso está acontecendo e a gente está vendo ele em profundidade, essa polidez em correr rota, em ponto de ataque, em bola contestada, está sendo muito positivo. E o destaque que eu dou é o passe em profundidade entrando com o Egbuka e ele sendo muito decisivo em momentos-chave. Né? O Baker está procurando o Emeka Egbuka. E ele apareceu num jogo que Tampa estava bem desfalcado. Né? Os Buccaneers estavam sem o Mike Evans, estavam sem o Bucky Irving, e ele foi uma válvula de escape muito importante para o Baker Mayfield, um grande jogo de novo do Baker, sobretudo na reta final. 4 vitórias de Tampa, as 4 vieram no minuto final aí do tempo regulamentar. Impressionante, né? Sobre o Egbuka é isso. Sobre o Smith-Njigba, eu quero colocar ele nos vencedores também, porque ele está sendo um legítimo wide receiver número 1.
existia sim o temor de que o Smith-Njigba poderia ter aí dificuldade sendo um recebedor número 1, porque a gente viu isso acontecer com outros jogadores na NFL. Vou usar um exemplo, e claro, cada caso é um caso. Mas o Juju Smith-Schuster, quando o Antonio Brown sai dos Steelers e ele vira o recebedor número 1 do time, ele teve bastante trabalho, aí bastante problema para criar separação e tudo mais, jogar mais no perímetro. O Smith-Njigba jogando no perímetro e sendo um alvo com muito volume, é um dos 3 jogadores com mais volume na NFL, inclusive o Smith-Njigba, junto dele, Puka Nacua, o Smith-Njigba aí tá jogando muito futebol americano, em todos os setores do campo. Tá correndo rota de uma maneira bizonha de boa, tá lindo de ver, então mérito demais os dois. Nosso quinto vencedor é o Miami Dolphins de 72. Em alguma coisa, Miami vai ser vencedor neste ano, né? Porque além do jogo contra os Jets, tá difícil. Os Dolphins 72 seguirão como o único campeão invicto da era Super Bowl, o único campeão de Super Bowl invicto. A gente teve aí o New England Patriots batendo na trave na temporada de 2007. 2007. Em 2008 eles não foram para os playoffs. 2008 estava no terceiro ano, 2007 estava no segundo. Foi isso? Foi. Bom ano 2007. Bom ano. Enfim. Eu sei que vocês estão pensando bobagem, tá? Eu tenho certeza. Mas naquela época era um tremendo de um virgão, eu jogava o Win Eleven o dia inteiro. Eu tava fazendo uma recordação disso, tá? Seguindo, os Dolphins 72 então abrem a sua tradicional champanhe. Infelizmente muitos desses membros desse time já faleceram, Don Shula incluso, né, técnico daquela equipe, mas seguirá o tabu, certo? Bills e Eagles perderam, eram os 2 últimos invictos. Sexto vencedor, torcedor dos Broncos. Torcedor dos Broncos, torcedor dos Patriots perdido, né? Vendo o Mac Jones jogar bem em São Francisco e o Javonte Williams, mais um vencedor aqui. 5 touchdowns este ano. Ele tá com marcas em termos de touchdown parecidas com o Emmitt Smith nos anos 90. Tá uma coisa realmente bizarra. E sim, realmente está parecido nisso. Mas só nisso e o fato que eles jogam nos Cowboys. 135 jardas nessa semana e um destaque positivo assistindo o jogo. Muitas vezes a defesa dos Jets comprometida em parar o jogo terrestre, lotando o boxe, e mesmo assim o Javonte Williams tendo um bom ganho, tá? Então é uma surpresa para lá de positiva. Eu devo fazer ainda nessa semana ou na próxima um vídeo de surpresas e decepções da temporada, acho que eu vou acabar colocando o Javonte Williams. Deixa eu avisar uma coisa, não tem ninguém do nosso glorioso Indianapolis Colts aqui, porque teve um vídeo sobre os Colts na terça, tá? Então já avisando, falando em surpresas positivas. Sétimo vencedor, o Bo Nix. Um quarto período muito bom do Bo Nix, né? Em terceira descida, sobretudo, correndo com a bola também. Foram 18 pontos anotados pelo Denver Broncos no quarto período contra uma grande defesa do Philadelphia Eagles, 127 jardas do Bo Nix, e os Broncos não chutaram nenhum punt no último quarto. O Bo Nix, ele não é um quarterback limpo, perfeito. Limpo parece que ele não toma banho, né? Que esquisito isso. Aliás, tomar banho é um negócio bom. Vocês gostam de tomar banho? Perceberam já que eu tomei bastante café hoje, né? Eu gosto de tomar banho, eu tomo 2 banhos por dia. Né? Tem lugares aí no mundo, não vou falar país em específico para não parecer xenofobia, porque obviamente alguém vai interpretar dessa forma, mas que o pessoal não gosta de tomar banho, né? Pô, tomar banho é tão bom, cara. Eu gosto de tomar banho para acordar, né? Para realmente, começou o dia. Às vezes, ontem, por exemplo, eu tomei banho só antes de dormir, né? Vocês viram pelo meu cabelo, como estava no vídeo dos 7 coisas. Mas eu gosto de tomar banho quando eu acordo, antes de nanar também, para dar uma descompressurizada aí na mente e tudo mais. Adoro tomar banho. Tomar banho eu sou fã. Mas o Bo Nix, voltando aqui na divagação, o Bo Nix, ele não é um quarterback no jogo limpo e tudo mais, às vezes um pouco errático, às vezes demora no pós-snap, né, para fazer a progressão e tudo mais, mas eu gosto do jeito que ele procura o Courtland Sutton, por exemplo, a confiança que ele tem com o Courtland Sutton. E eu brinco muitas vezes, e não me entenda mal você que está assistindo, mas o Bo Nix, ele me lembra um pouco o Baker Mayfield do Velho Testamento, em termos de ser puxel, de ser um jogador intenso, sabe? Às vezes a moeda cai do outro lado, né? Às vezes uma interceptação lamentável e tal, mas ele me lembra um pouco o Baker Mayfield em alguns aspectos. Nunca é uma comparação 100%, né? Por isso que os americanos usando ultimamente o shades of, traços de. Mas o Bo Nix, ele me lembra em alguns aspectos, nesse aspecto positivo. Sobretudo ser um jogador que aparece em momentos importantes. E vem aparecendo, né? Foi importante isso. Essa garra que ele demonstrou fora de casa, se os Broncos perdessem, ia ficar numa situação um pouco complicada, pensando até no wild card da Conferência Americana, e estão na briga pela divisão. A AFC West, inclusive, completamente aberta, né? Os Chargers perderam 2 jogos seguidos, já falo sobre isso, 3-2. Os Chiefs perderam para os Jaguars no Monday Night e os Broncos venceram os Eagles, né? Todos esses 3 times meio que no bolo. Oitavo vencedor, o Jacobs... Foi ele que eu vou colocar aqui como oitavo? Ou é o nono? Não, é o oitavo. O Krosky Marriott, running back calouro dos Commanders. Eu comentei todos os jogos dos Patriots na pré-temporada, que era o acordo que tinha, né, o contrato que tinha na ESPN. Foram minhas últimas transmissões, inclusive, na ESPN ainda em agosto. E um deles foi contra os Commanders.
E aí a gente tinha tido a troca do Brian Robinson em agosto. E aí depois, acho que eu falei no 32x32, eu não lembro em que momento eu falei, se foi em Stories, se foi no 32x32, mas para ficar de olho no Kroski Marriott, porque ele era um jogador que poderia explodir nessa temporada, estava fazendo um bom training camp, e a troca do Brian Robinson ia nessa sintonia. Kroski Marriott, que inclusive tem um nome maravilhoso, né? Sou pró nomes com hífen, sou a favor de sobrenomes com hífen. Ele teve o melhor jogo dele na temporada, contra uma boa defesa. Essa defesa dos Chargers é uma boa unidade, né? Tá tendo desfalque o time nos dois lados da bola, mas os Chargers têm uma boa defesa, né? E ele teve aí um jogo de mais de 100 jardas, e nessa temporada ele tem mais de 6 jardas por carregada, uma coisa absurda. E os Commanders não estavam com esse elemento terrestre nas primeiras partidas do ano, né? Contra os Packers foi um grande problema isso, coloca o Jayden Daniels em situação bem desconfortável, e agora nessa partida a gente viu isso. Eu até pensei em colocar o Deebo Samuel como vencedor aqui, o próprio Jayden Daniels, que fez um grande jogo, mas eu quero dar o destaque para o Kroski Marriott aqui nessa partida. Nono vencedor, o Trevor Lawrence. Foi um jogo de um fumble, pulando aí para anotar o touchdown, então machucou. Foi um jogo de uma interceptação que não foi culpa dele no segundo tempo, né? Acabou sendo até interferência de passe que não foi marcada contra os Chiefs e veio a interceptação. E foi aquela campanha aos trancos e barrancos. Bem Trevor Lawrence, aquela inconsistência gostosa da nossa loira do Chan, né? Trevor Lawrence conseguiu a proeza de não jogar a bola fora numa segunda descida e gastou um monte de tempo, mas na mesma campanha teve um belíssimo passe para o Brian Thomas. Aí na mesma campanha ele não vê o play clock e ele está fazendo ajustes na linha e o play clock estoura e toma delay of game perto de 5 jardas. A sorte ali é que não era uma situação potencialmente para field goal e tal, o time tinha que ir para o touchdown de qualquer forma. Aí na jogada derradeira ele cata cavaco, cai no chão. Diga-se que se fosse no college football, cotovelo no chão, mesmo que não tenha ninguém te derrubado, mata a jogada, tá? A sorte é que ele não tá mais em Clemson, tá na NFL. Se levanta e anota o touchdown da vitória dos Jaguars aí contra o Kansas City Chiefs. Foi uma grande atuação do Trevor Lawrence no todo, tá? Sobretudo o segundo tempo. Bastante preciso no perímetro, com uma excelente sintonia com o Brian Thomas, mas também, eu falei Brian Robinson? Se eu falei, desculpa. Brian Robinson, o running back tá agora nos 49ers. Brian Thomas. Ou não falei, já não sei mais. E o Trevor Hunter aparecendo também. Travis Hunter. Gente, eu tô doido. Trevor Lawrence, Travis Hunter. O Travis Hunter aparecendo também, recepção longa. Apareceu no jogo terrestre. Na defesa. Gente, eu tô completamente maluco. Eu tô um pouco cansado. Na defesa, marcando o Travis Kelce também. Teve lances importantes na partida. Mas eu queria dar o destaque pro Lawrence, porque eu até falei no X, no Twitter, na campanha derradeira. Eu falei assim, gente, é o Monday Night Football. É uma campanha derradeira. O Trevor Lawrence está jogando melhor nesta temporada do que a gente viu no último ano e meio. Ele até teve a campanha da vitória, inclusive, contra os Texans. Mas ele demonstra muita inconsistência. Então, essa campanha é muito importante, porque é um jogo de horário nobre. E algo para lá de importante. Por que o horário nobre é tão falado? Por que a gente menciona tanto isso? Porque é o único jogo do horário. Porque é um jogo de noite. Segunda-feira, de noite. Fechar a rodada. É o único jogo do horário. Não é só porque é de noite, não é porque os jogadores da NFL são vampiros, eles têm que jogar melhor de noite. Né? Ou são o Jacob do Crepúsculo, Edward, sei lá, não assisti Crepúsculo, o Jacob não era lobisomem, né? Não é por isso. É porque é o único jogo do horário que todo mundo está assistindo, porque é uma transmissão nacional nos Estados Unidos. Então, é o momento para os jogadores brilharem, para eles darem 110%, que isso pode ser importante na carreira deles, para conseguir um novo contrato, para construir narrativas. Isso é importante, para construir moral para os times. Era um Monday Night Football contra o atual campeão da Conferência Americana, contra o time que eliminou os Jaguars na última vez que os Jaguars foram para os playoffs. E era um jogo que estava parecendo que ia pender para Kansas City. E aí os Jaguars viram a partida e anota aquele touchdown no final, correndo com a bola. Mas o Trevor Lawrence, um jogador um pouco inconsistente ainda. Eu queria ver um pouco mais de consistência, porque às vezes parece que tem uma câimbra mental, espalha farofa, né? Não é uma coisa grosseira, não é uma coisa medonha que ele faz, mas eu queria ver um pouco mais da parte mental. E talvez isso venha com a confiança, e ele está construindo essa confiança. E para terminar o nosso cupom, porque o vencedor é o Stefon Diggs, o último vencedor, o 10º vencedor. Stefon Diggs com 2 jogos seguidos de 100 jardas, foi a melhor marca de um ex-jogador dos Bills contra os Bills. Ele teve um grande jogo quando ele enfrentou o Minnesota Vikings, jogando por Buffalo, seu primeiro time, seu ex-time, e agora voltando aí ao Hallmark Stadium, a Orchard Park, ele foi muito bem nessa partida, muito intenso, com recepções incríveis, assim, no limite do campo, da sideline, arrastando o pé, uma sintonia com o Drake May. Eu até pensei em colocar o Drake May de novo nos vencedores, em certa medida até o Ramondre Stevenson, que deu a volta por cima depois do fumble, agora são 3 nessa temporada, o Mike Vrabel, mas não tem como não colocar o Stefon Diggs como um dos vencedores aí dessa partida, né, e desta semana.
E para você, torcedor dos Patriots, ou se você quiser comprar coisa dos Patriots, a gente tem um cupom, toda semana tem cupom no Vencedores e Perdedores para um dos vencedores. O cupom é Patriots, para você ter 15% de desconto em todos os produtos do New England Patriots lá na esporteamerica.com.br. Cupom Patriots te dá 15% de desconto, vai até quinta-feira, 23h59. Então aproveita, hein? Você tem esta quarta e a quinta-feira para comprar o cupom. Gente do céu. O negócio tá difícil hoje, é que eu tô muito cansado. Comprar os itens dos Patriots, camiseta, moletom, etc. lá na Esporte América. Aliás, em outubro vem coleção nova. By Anthony Curti. A gente terminou aí os layouts e tudo mais. Em outubro tem uma coleção nova e vocês vão ter, claro, cupom de desconto. Quem é membro aqui do canal também tem cupom, tá? Depois eu vou passar nesta semana o seu cupom para você comprar na Esporte América com desconto também de todos os times. Vamos agora para os losers. Gente, vamos para os perdedores. Antes que você, torcedor dos Lions, pegue em armas, eu falei muito sobre o Detroit Lions no vídeo da segunda. Então, vocês são todos vencedores. Simba, Mufasa, Nigel Mansell, você que torce para os Lions, todos vencedores, tá? É que são 10 vencedores, 10 perdedores. Já falei muito na segunda-feira, então não acabo repetindo. Amon-Ra, Jahmyr Gibbs, Dan Campbell, todo mundo vencedor, tá? Então, deixando claro, porque às vezes não coloco alguém aqui, porque eu falei em outro vídeo, e aí o pessoal fica chateado. Ah, mas como não tá as vencedores? Bom, tem 10 aqui, 10 lá, e aí acaba não dando tempo, né? É isso, tá? Então um beijo pra você aí. Ford, inclusive, né? Carros bonitos da Ford ultimamente, enfim. Eu acho, tem uns carros bonitos. O Bronco é bonito, mas o Bronco me lembra do O.J. Simpson, né? Eu vejo um Ford Bronco na rua, eu lembro do O.J. Aí é complicado. Excelente jogador, péssimo ser humano. Vocês já repararam que toda vez que eu faço alguma menção ao O.J. Simpson, eu sempre venho carregado do excelente running back, péssimo ser humano. Vou fazer questão de falar isso todas as vezes. Perdedores. Raiders não estão nos perdedores, porque, cara, tá tão zoado que eu não faço nem questão. De verdade. Talvez eu fale sobre os Raiders num vídeo pros membros nessa semana, mas Jets e Raiders, não tô afim, velho. Na boa. Desculpa aí, torcedores dos dois times e tal. Talvez eu faça um vídeo especial histórico sobre o Heidi Game, pra falar dos dois times, sobre os dois times anos 60, sei lá, velho. Mas, assim, não tem muito o que falar, gente, de verdade. Então, vamos focar em outras coisas aqui. Não fiquem bravos comigo. Eventualmente eu falo mais sobre eles. Primeiro perdedor aqui, Jonathan Gannon. Também pelo chilique que ele deu com o Emar de Mercado, eu falei sobre na segunda-feira, e algumas pessoas falaram, tinha que dar chilique mesmo, que não pode acontecer isso. Gente, dinâmica de vestiário no futebol americano, isso vale para uma empresa, isso vale para um time de futebol americano. Eu honestamente acho, vou continuar batendo nessa tecla, não se faz isso. Não se grita com o jogador daquela maneira na frente de outros jogadores. Sabe por quê? Porque aí os outros jogadores vão achar que aquilo pode acontecer com eles. E aí fica um envenenamento no vestiário. Não se faz isso. Não se faz isso, de verdade. Eu acho que passou sim do ponto. O De Mercado foi extremamente estúpido com o que ele fez? Foi. Mas não se faz isso na frente de todos os jogadores, na frente de um estado de 70 mil pessoas. Tá? Eu vou continuar batendo nessa tecla. Porque eu não faria isso, eu não gostaria que fizessem comigo. Se eu fizer alguma lambança, eu não gostaria que alguém na Globo viesse e gritasse comigo na frente da redação inteira. Não acho legal. Não acho que precisa ser dessa forma, você cobrar a vacilação. Daria para cobrar em off. Acho que essas coisas se faz em off, tá? Mas não é por isso que eu coloco ele como um dos perdedores. Contra os Saints foi assim, em alguns outros momentos da temporada foi assim. Os Cardinals flertaram com o desastre no último quarto. Eles perderam para os 49ers também porque o Jonathan Gannon chamou muito mal a defesa no final do jogo. Um monte de marcação no fundo do campo e o Mac Jones foi comendo jarda após jarda e posicionou para o field goal. São 3 vitórias seguidas de oponentes contra a Arizona, ou seja, 3 derrotas dos Cardinals no final da partida. Então, é complicado. E olha como teve impacto emocional a situação do De Mercado. Informações do NFL Research. Seguinte, do De Mercado para frente, dele soltar a bola na endzone, que provavelmente venceria o jogo para Arizona, assim, provavelmente. Vou dar um outro exemplo que eu tô pistola. Se o São Paulo tivesse sido marcado pênalti, abrisse 3-0 contra o Palmeiras, teria vencido? Provavelmente. Eu não quero mais falar sobre isso, porque eu tô muito irritado ainda. Mas vocês entenderam a lógica, né? Depois da situação do De Mercado, 16 pontos para um lado, 0 para o outro. O saldo de jardas estava menos 229 para os Titans até aquele momento. Depois ficou mais 196 para os Titans. Simplesmente liquidou o time do Arizona Cardinals. Mas a verdade é que em outras partidas a gente já tinha visto em quarto período Arizona murchar. Contra Seattle foi até pouco diferente, né? No Thursday Night Football. O ataque começou a fazer um trabalho melhor, o Marvin Harrison Jr. mais acionado, a defesa pressionando mais o Sam Darnold. Mas nos outros jogos não é a primeira vez que a gente vê um quarto período apagado de Arizona. E aí eu tenho que colocar na conta do Jonathan Gannon.
Segundo perdedor, vocês viram o vídeo do Mike McDaniel saindo do campo depois da vitória do Carolina Panthers no final? Completamente desolado e em cacos. Vocês viram a última coletiva do McDaniel? É mais uma vergonha alheia. Não tem condições do McDaniel ser um líder de 53 adultos profissionais na NFL. Simplesmente não tem como mais, gente. Não tem como mais. Os Dolphins não podem continuar com o McDaniel como treinador. Excelente assistente, desenhando ataque, assistant of run game, sei lá qual era o cargo que ele tinha com o Kyle Shanahan. Pode voltar para Santa Clara lá, vai dar tudo certo. Mas como head coach, ele claramente excedeu o limite de competência. Não existe maturidade o suficiente para o McDaniel ser treinador de um time na NFL. Eu já tinha essa impressão antes dessa temporada, eu coloquei ele como capa do vídeo dos técnicos com a batata assando. Diga-se que o Shane Steichen também estava nesse vídeo e a gente já tira ele. Mas o McDaniel vai cair a qualquer momento. Eu não sei se ele come aí purê de batata com molho de cranberry e peru no Thanksgiving em Miami. Coisa está muito feia, muito feia. Seguindo, Madison Beer é uma perdedora nesta semana. Ela foi no estádio, deu beijinho no nosso glorioso Justin Herbert, mas ela é uma perdedora porque o Justin Herbert deve estar cheio de hematomas, né? Então vai ter que passar uma pomada, um gelol. Existe gelol? Que patrocinava as videocassetadas no Domingão do Faustão? Ainda existe? Eu não sei se ainda existe gelol. Deixando claro que eu não estou fazendo propaganda de graça, eu não sei se ainda existe gelol. Você passava gelol, todo mundo sabia que você passou gelol, né? Tipo, voltou do recreio assim na escola, aquele cheiro de mentol assim, parecia aquela coisa, parecia que tava uma sauna. Sauna é um negócio bom, que eu sou pró-sauna. Limpa os poros, tal, tô precisando ir pra sauna. Aquele cheiro de menta, né? Madison Beer vai ter que passar gelol, besuntar o Justin Herbert inteiro de gelol. E depois dessa groselha toda, por que eu coloco ele aqui como um perdedor? Seguinte, nas 2 primeiras semanas, o Justin Herbert teve 9,6% de pressão. Na semana 3, 4 e 5, ele teve 35% de pressão. É muita coisa. A média de 35% é assustadora. E contra o Washington Commanders foi mais um jogo que o Justin Herbert apanhou que nem pandeiro no pagode. Não teve tempo para plantar o pé e passar a bola. Ah, mas você tá passando pano pro Justin Herbert. Eu? Eu que literalmente chamei de pipoqueiro em janeiro? Com todas as letras? Eu não passo pano pro Justin Herbert, pelo contrário. Talvez eu tenha batido até demais no menino. Mas não tô batendo tanto quanto as defesas da NFL nas últimas semanas. Então, assim, fica difícil, né? Fica bem difícil. Não foi um jogo limpo dele, tá? Não tô falando, ai, tadinho do Justin Herbert, tão fofo com a Madison Beer. Não jogou bem. Mas fato é que a linha ofensiva dos Chargers tá trágica. O Rashawn Slater machucou em agosto, o Joe Alt não jogou essa partida inativo, tá feia a coisa, tá? Porque os outros jogadores, o Pipkins, por exemplo, é medonho, que esse cara é ruim, é uma barbaridade. Então, tá feia a coisa. Saindo de Jim Harbaugh para John Harbaugh mais um perdedor aqui, porque os Ravens estão colapsando. Claro, lesões 1000, inativos 1000, Van Noy não jogou, Kyle Hamilton não jogou, Lamar Jackson não jogou, Humphrey não jogou, beijo aí para ele, inclusive, as opiniões sobre a Olimpíada que ele tem. E aí, em meio a isso, aliás, esses perdedores tá só groselha, hein? Em meio a isso, os Ravens estão 1-4 de campanha. Bom trabalho do ataque dos Texans de novo, tá? Dando mérito aqui. Ah, mas os Texans estão os vencedores. Tá, gente, tudo bem, mas tô falando aqui. Os Ravens vão pegar os Rams na semana que vem. Existe um risco imenso dos Ravens ficarem 1-5. 1-5, você voltar de uma temporada 1-5, com seu quarterback machucado, com metade, literalmente metade da defesa machucada, titular, é quase impossível. Quinto perdedor, quem não acreditava na AFC Sul antes da temporada começar. Bom, já falei sobre os Colts no vídeo à parte. Os Jaguars estão apresentando um futebol americano melhor do que no ano passado, a secundária está jogando melhor, o jogo terrestre com o Etienne está muito bom, parabéns ao Leon Cohen e a ele, inclusive. O Lawrence também está jogando de maneira competente, o Hunter está apresentando um bom trabalho, nada de extraordinário, assim, minha nossa, que jogador incrível, mas fazendo um bom trabalho, sendo dinâmico no ataque e na defesa, a linha ofensiva está melhor também, e em meio a isso os Jaguars estão na briga. Os Colts jogando futebol americano muito limpo, os Texans têm uma grande defesa, eu sei que os Texans têm campanha negativa, começaram o ano com 3 derrotas, mas a defesa de Houston é muito boa, a gente não pode esquecer disso. Bom, e os Titans venceram, né? Pelo menos isso, mas quem não acreditava na NFC Sul, parecia a pior divisão da NFL antes da temporada começar, parabéns, agora ela está jogando bem. Sexto perdedor, Tre'Davious White. Eu fiquei pensando, quem que eu vou colocar aqui de perdedor dos Bills? Até pensei no Sean McDermott, tá? Mas não achei um jogo mal chamado ou algo assim. Os Bills fizeram ajuste, mandaram blitz no segundo tempo. O Drake May e o Josh McDaniels tiveram counter para essas blitzes, deu tudo certo. O Stephon Diggs jogou pra cacete, o Drake May jogou até não poder mais. Futebol americano nessa partida, poderia estar nos vencedores aqui, né? O Drake May. Mas já foi capa do vídeo da segunda.
Aí eu pensei o Trey Davis White. O Trey Davis White jogou mal, né? Foram 4 recepções com ele marcando ali como principal jogador na cobertura e sempre distante, né? Atleticamente não é o mesmo cornerback que já foi. Se alguém ainda tem a impressão do Trey Davis White na anterior passagem dele por Buffalo, não é o mesmo jogador. Eu até pensei em colocar o Josh Allen, né? Mas como eu falei que eu comprei o meu action figure aqui do Josh Allen, eu falei, não, deixa quieto. Porque não foi imposto Allen, e não. Marcus Jones fez uma grande jogada. Não foi aquele imposto Allen, né? Não foi. O fato gerador desse imposto Allen aí nessa partida não foi aquela coisa. 7º perdedor, Chris Jones. O que está acontecendo com esse ser humano? Ele tem 31 anos, né? Normal que jogadores que exigem atleticismo na sua posição, defensive tackle entre elas, acabe entrando em declínio depois dos 30. Mas o que está acontecendo? Será que aconteceu alguma coisa aqui no Brasil? Porque o Mekhi Becton, ele reclamou que ele comeu arroz e feijão e passou mal. Chris Jones, o que aconteceu aqui? Não é possível. Porque assim, ele tem 5 pressões. Olha eu colocando a culpa no Brasil. Pessoa que tanto defende o Brasil. Aliás, falando em arroz e feijão, como que o cara vem meter o louco falar que comeu arroz e feijão e passou mal? Sério mesmo? Você, americano, que come tempero em pó em tudo. Pô, uma vez eu fiz um voo Miami-São Francisco, em 2019, quando tava na final de conferência lá, que eu comi uma pizza, eu não vou falar a marca aqui, até porque ela patrocina na NFL. Comi uma pizza que o tempero era em pó, com certeza, que eu vi o tempero em pó, que tava congelado. Meus amigos, o que eu passei mal nesse voo Miami-São Francisco, eu achei que eu ia morrer. Eu não sei se era cabine pressurizada. Um beijo para Leandro Sarran, que era meu produtor naquela viagem, tá agora na Amazon, um beijo para você, sabe que eu te amo. O que eu passei mal, o Sarhan ficou muito preocupado. Ele falou, cara, você tá roxo. Eu falei, eu tô com gases. Esses malucos comem tempero em pó o tempo inteiro. O cara vai reclamar de um arrozinho com feijão? Com cebola e alho refogado? Faltou eu falar isso aí depois do jogo no Brasil, inclusive, né? Então, bom, logo eu que defendo tanto nossa cultura tupiniquim. Tupiniquim é uma expressão bem Odette Reutemann, aliás, rest in peace. Eu acho que foi a tia Celine, inclusive. E aí o Chris Jones tem 5 pressões no ano e 1 sack no ano. Ou seja, ele está no passo para ter uma temporada de 20 pressões, que é muito pouco para um jogador do quilate dele, e 4 sacks. Seria a pior temporada dele na NFL. E eu não sei se ao longo do ano isso vai melhorar. O que aconteceu, Chris Jones? Me conta. Porque ele andando no touchdown do Trevor Lawrence, pode até ser que ele não chegasse, mas ele andando, aí foi sacanagem. 8º perdedor, Zac Taylor. Bom, sabe por que o Zac Taylor é um perdedor? Quem era o coordenador defensivo que pagou a conta da várzea do Katingele de Ohio na parte defensiva? O Luan Aruno. O Luan Aruno está na defesa dos Colts agora, como coordenador defensivo de Indianápolis, e a defesa dos Colts está sendo uma das 10 melhores da NFL nessa temporada. Ela está jogando muito bem, todo mundo bem posicionado. Será que não era material humano a questão? Até, né, cheguei a ignorar essa hipótese. Bati muito no Luan Aruno, meia culpa. Aí o Zac Taylor tá lá, mudou o coordenador, o Al Golden, a defesa continua problemática, não tem material humano, não sei se o Trey Hendrickson termina o ano em Cincinnati, um contrato de 1 ano, pode ser que troquem ele. Joe Burrow machucou de novo, e a solução encontrada foi o Joe Flacco. Sério, o Joe Flacco, com 40 anos, atrás daquela linha ofensiva medonha. Esse empresário do Katingele de Ohio tá complicado. 9º perdedor é a... Deixa eu fazer antes uma coisa aqui. Só para falar certinho. O 9º perdedor teve isso? Caramba. O 9º perdedor é a Bundesliga. Calma, eu vou chegar lá. Porque na minha cabeça, o Bayern de Munique tinha tipo 12 títulos seguidos da Bundesliga. E aí, eu não sei porque meu cérebro bugou, mas o Leverkusen ganhou a Bundesliga em 23-24. E não o Bayern de Munique. Que ganhou agora. Né? Mas é o maior campeão com 34 títulos. E por que? Eles foram campeões de 2012 a 2022. Então, tudo bem. Então, tudo bem. Se mantém aqui a analogia. Por que a Bundesliga, analogy is my passion, como vocês sabem? Por que a Bundesliga é perdedora? Porque em contraste com a National Football League, meus amigos, e a competitividade da National Football League, a Bundesliga é uma grande perdedora, né? Porque todo ano, basicamente, como vocês acabaram de ver, o Bayern de Munique ganha, né? No século XXI, quando não ganhou? 2006 foi o Stuttgart, 2008 o Wolfsburg, 2010, 2012, 2011 o Borussia, com, acho que era o Klopp, né, o treinador. E ano passado, aí o Leverkusen, que a pronúncia é Leverkusen mesmo, tá? O Westinson dizer.
Sei lá porque eu falei isso. Então, o que eu quis destacar aqui, bater um pouco na Bundesliga, tadinha, para destacar que a NFL, ela por tabela é uma vencedora, porque o negócio é feito para ser competitivo. Gente, vamos parar para pensar um pouco e refletir. O Indianapolis Colts tem 4-1 de campanha. Se você olhar a chave da Conferência Americana, parece que a gente está em 2008. Porque os Colts estariam nos playoffs com a folga, os Patriots estão nos playoffs, os Steelers nos playoffs, os Broncos... Tipo, eu olhei e falei assim, que ano estamos? O que está acontecendo? Porque é quase impossível você ser comentarista de futebol americano e achar que você vai acertar 70% das coisas que você fala. Porque é muito impressionante a competitividade da NFL. O Philadelphia Eagles acabou de ser campeão e, gente, o ataque dos Eagles não tá jogando tão bem. Já falo sobre isso, inclusive é o último perdedor. E em meio a tudo isso, cara, eu não sei quem vai pro Super Bowl. Não é que eu não sei quem vai ganhar o Super Bowl. Eu não tenho a menor ideia quem vai pro Super Bowl. Vamos pensar na Conferência Nacional. Lions, Eagles, Rams, 49ers, sei lá, e se os 49ers tiverem a folga com o calendário fraco que eles têm? Pode acontecer. Buccaneers? Eu não sei. Conferência Americana? Ah, os Colts são fogo de palha. Bom, em 2001, todo mundo achava isso dos Patriots também, eles chegaram no Super Bowl. Não tô achando que vai acontecer isso, tá? Mas pode acontecer. O Carolina Panthers, antes de 2015, ninguém imaginava que poderia chegar no Super Bowl. O próprio Arizona Cardinals, em 2008, mas nem a pau que alguém imaginava que chegaria no Super Bowl. E chegou. Então, a NFL é feita para ser assim, com teto salarial. Dallas Cowboys é o clube mais valioso esportivo do mundo. Eles não podem gastar quanto dinheiro eles querem. Draft. Os times que têm mais fome vão à feira primeiro. Expressão que eu adoro, que o Everaldo usa, inclusive. E aí, os piores times escolhem primeiro. Cam Ward foi um dos principais... Não sei se com os quarterbacks que os Titans tiveram no passado, essa virada teria acontecido, por exemplo. E o Cam Ward foi a primeira escolha do draft. Free agency. Não dá para manter todo mundo. Philadelphia perdeu o Milton Williams, que está jogando muito bem em New England. Perdeu o Josh Sweat, que eu acho que está fazendo uma boa temporada em Arizona, porque não dá para pagar todo mundo. O cara se destaca, ele vai ganhar dinheiro em outro lugar, junto com o teto salarial. O calendário é feito de maneira que os times mais fracos enfrentam times que foram fracos na temporada passada. Então, New England é um time que tem uma excelente oportunidade esse ano. Já viu no calendário dos Patriots? Lembra que eu falei que existe uma janela? Também pela montagem. A NFL é maravilhosa também por conta disso. Então, Bundesliga, você é uma perdedora. Nada contra, eu gosto do campeonato alemão. Sempre jogo no FIFA com algum time da Alemanha para tentar ganhar do Bayern. E por fim, o último perdedor. Meu Brasil, nosso querido editor André, que está de volta aí de suas férias, eu falei para ele o seguinte: André, coloca qualquer um do ataque dos Eagles. Você pode escolher, cara. Se quiser colocar o técnico, pode colocar o técnico. Se quiser colocar o Kevin Patulo, coordenador ofensivo, pode colocar. Se quiser colocar o Jalen Hurts, também pode colocar. Não acho que é 100% isento da culpa, não. Se você quiser colocar o Saquon Barkley, que está tendo problemas contra boxe pesado neste ano, afinal de contas o ataque aéreo não funciona, a defesa adversária não está respeitando o ataque aéreo, pode colocar o Saquon Barkley. Que tal o A.J. Brown, a preguiça que ele está correndo rota? Pode colocar ele também. Pode colocar quem vocês quiserem do ataque do Philadelphia Eagles. Talvez só não o Dallas Goedert, mas ele está machucando toda hora, né? O histórico dele é esse. Quem vocês quiserem. Pra ninguém falar, ah, não, mas ele não é o culpado, ah, mas ele é o culpado. Dane-se, todo mundo, velho. Tá feio demais de assistir o ataque dos Eagles. Todo mundo é culpado aí, todo mundo. Não acho que o Jalen Hurts é o principal culpado. Por isso, em nenhum momento na temporada ele esteve nos vencedores, nos perdedores, né? Ao contrário do ano passado, que ele figurou bastante. Até porque, como eu falei, o A.J. Brown tá uma preguiça do cacete de correr rota. Quando seus dois principais jogadores estão jogando mal, fica difícil. Só que aí eu fui atrás de um dado. Quantidade de corridas do Saquon Barkley contra boxe de 8 jogadores. Ano passado, 20%. Neste ano, 30%. As defesas estão olhando assim, esse ataque era uma piada, por que a gente vai se preocupar? Vamos lotar o boxe aí, parar o Saquon Barkley, um abraço. Precisa de variação, precisa de mais motion, precisa de mais passe pro Saquon Barkley. Eu literalmente falei isso há 2 semanas. Inclusive mérito do Jalen Hurts, né? Porque parece que foi ele que pensou na jogada e tal. Acabei não vendo a transcrição da entrevista, mas teve um torcedor dos Eagles que me indicou isso. Mérito dele nesse caso. E eu acho que o próprio Jalen Hurts tem que tomar as rédeas da situação. A analogia que eu usei no grupo do WhatsApp do Partido Níquel foi a seguinte: se o carro está uma bomba, o piloto tem que chegar para o engenheiro e falar, irmão, o carro está com understeer em tal curva, oversteer em tal curva. O cara é quarterback na NFL. Então, isentar o Jalen Hurts 200%, desculpa, não tem como. Porque eu sim estou vendo ele perdendo alvos. Sim, estou vendo ele hesitante. Cuidando demais da bola, talvez porque confia na defesa. Mas não dá, gente. Philadelphia tem talento demais para estar jogando dessa forma no ataque. E eu não estou falando isso como um hate watch dos Eagles, que eu odeio os Eagles. Estou até de verde hoje. É porque tem potencial para mais. E é frustrante alguém que ama o futebol americano e sabe o potencial desse time, ver esse time jogando dessa forma no ataque. Tá bom? Por fim, um perdedor sou eu e o Everaldo, né? Porque o microfone estava aberto. E aí a gente falou que o EV falou que o rabo era grande.
Ainda bem que eu não falei o que eu pensei nessa hora, senão provavelmente eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, estaria bem chateado por não ter mais emprego. Eu ia fazer uma piada autodepreciativa nesse momento, mas acho que no ar não ia pegar muito mal, né? Enfim, mas a gente se divertiu com a situação. Espero que vocês tenham gostado da transmissão, inclusive. Falando em Eagles, falando em Giants, poderia até colocar o Jackson Dart aqui como perdedor. Vou falar mais sobre os Eagles, sobre os Giants e mais sobre os Saints em breve, tá? Por isso os Saints também não figuraram no Vencedores e Perdedores. Um beijo carinhoso, fizemos todos os que podíamos e acabou esse vídeo. Chega, tchau, beijos, beijos, vocês são fofos, é isso. Ai, vou descansar agora.